Olá, turma. Nas nossas aulas passadas, nós falamos um pouco sobre cada tipologia textual, não é isso? E no que diz respeito à tipologia dissertativa, nós observamos que nós podemos ter texto dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo, não é isso? Nós daremos continuidade a essa discussão, trazendo agora questões relacionadas à redação do Enem. Ah, professora, nós estamos no primeiro ano do ensino médio, por que que você já está trazendo essa discussão sobre redação do Enem? Eu estou trazendo porque desde o primeiro ano é importantíssimo que vocês aprendam sobre esse assunto. Até porque eu acredito que alguns e algumas já querem começar a treinar, não é isso? Então é fundamental que vocês conheçam como funciona, né, essa questão da redação do Enem, quais são as competências, como é que se produz esse texto dissertativo argumentativo, que é a tipologia cobrada pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Então, gente, a redação do Enem, ela é composta por uma frase e tema, que geralmente é um problema atual da sociedade. O que eu sempre falo aos meus alunos e às minhas alunas? O Enem, ele apresenta para nós um problema. E o que se exige do participante? Que esse participante ele busque uma proposta de intervenção, ou seja, ele busque solucionar o problema, certo? Então, diferentemente de outros vestibulares, o Enem ele vai cobrar a tipologia dissertativa argumentativa, certo? Então, nós já vimos um pouco na aula anterior sobre essa tipologia dissertativa argumentativa e agora nós iremos estudar um pouco sobre a estrutura da redação dissertativa argumentativa. A redação ela inicia pela introdução, que nessa introdução geralmente deve vir a apresentação do tema, mais a apresentação da tese. Ou seja, a introdução é o primeiro parágrafo da dissertação e ela deve conter pelo menos duas estruturas, que é a apresentação, ou seja, contextualizar esse tema, e apresentar uma tese, ou seja, produzir a sua opinião ainda nesse parágrafo de introdução, que é a partir daí que você vai defender o seu ponto de vista lá nos argumentos, ok? Vamos supor que o tema seja internet. Então, ficaria mais ou menos assim, parágrafo de introdução. A internet faz parte da sociedade moderna e é uma característica marcante da cultura atual. O seu principal aspecto positivo é a facilidade de acesso ao conhecimento e à informação. Entretanto, o seu mau uso pode prejudicar os seus usuários de inúmeras formas. O que caracteriza como benéfica ou maléfica é o modo como ela é usada. O que eu destaquei aqui em cores? Para que vocês possam observar que nós temos em roxo a apresentação do tema, ou seja, eu estou buscando apresentar esse tema de uma forma contextualizada. Nós temos em azul o argumento 1, que é a partir desse argumento 1 que eu vou construir o desenvolvimento 1, ou seja, o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Nós temos em verde o argumento 2, que é a partir desse argumento 2 que eu vou conseguir produzir o segundo parágrafo de desenvolvimento. E nós temos em vermelho a opinião, que é a tese, certo? Então, aqui basicamente a estrutura de um parágrafo de introdução de um texto dissertativo argumentativo. No que diz respeito ao desenvolvimento, a introdução ela apresenta as ideias que vão originar os parágrafos de desenvolvimento, certo? Aqui nós destacamos, né, a ideia que foi colocada lá na introdução, que é o seu principal aspecto, né, no que diz respeito à internet, o seu principal aspecto positivo é a facilidade de acesso ao conhecimento e à informação. Ou seja, esse primeiro parágrafo de desenvolvimento será construído a partir do que foi afirmado nessa introdução. E aí aqui nós temos um parágrafo que vai iniciar, né, trazendo essa questão, ou dentre tantos aspectos positivos, o que mais se destaca entre os benefícios da internet é o caráter de sua acessibilidade. É simples publicar e acessar conteúdos dos mais variados campos do conhecimento, o que representa um poder de acesso
a informação nunca antes testemunhada na história tecnológica do mundo. Só que eu vou ler apenas esse trecho, a gente já pode observar essa defesa de um ponto de vista a partir do que foi apresentado lá na introdução, né? Essa questão dos aspectos positivos da internet. Então, todo esse parágrafo, esse primeiro parágrafo de desenvolvimento, é construído a partir dessa afirmação dos aspectos positivos. E aí nós temos uma outra ideia, né, colocada pelo autor, que é, entretanto, o seu mau uso pode prejudicar os seus usuários de inúmeras formas. E aí ele vem discutir, ele vem defender o seu ponto de vista, dizendo por que que esse mau uso pode prejudicar as pessoas de inúmeras formas, né? Entretanto, o grande problema da internet é o fato dela ter falhas que comprometem a segurança de seus usuários. Por ser pública e global, ela é usada por muitos tipos de pessoas e elas podem ter diferentes propósitos e objetivos, o que compromete a segurança da rede. Observe que aqui já há defesa de um ponto de vista em cima dessa questão do mau uso da internet, dos malefícios, digamos assim, que a internet pode trazer para o usuário, certo? Então, assim, se você tem uma introdução bem organizada, você vai conseguir elaborar um bom desenvolvimento, certo? Em relação à conclusão, a função básica do parágrafo conclusivo é reafirmar o que foi dito ao longo da redação, ou seja, no parágrafo de conclusão, nós reafirmamos a tese, ou seja, a ideia principal da redação. Porém, no Enem, nós precisamos problematizar o tema ao longo da redação e fazer uma proposta de solução no parágrafo de conclusão. Então, o que é que existe, o que é necessário na redação do Enem e que isso compromete a última competência que nós iremos estudar? A questão da proposta de intervenção. Gente, na conclusão da redação do Enem, é necessário que o aluno faça uma proposta de intervenção, ou seja, o problema já existe, o problema está ali. E o aluno vai mostrar como solucionar aquele problema. E é no momento da conclusão que ele deve fazer isso. Aqui nós temos a conclusão da redação argumentativa que estávamos lendo, que diz o seguinte: portanto, assim como todos os avanços tecnológicos, a internet pode trazer benefícios e malefícios à sociedade, e isso dependerá dos propósitos de quem a usa. Independente desse fato, é inegável dizer que a internet está presente no cotidiano das pessoas e faz parte da cultura moderna. Observamos que aqui, como se trata apenas de um texto dissertativo que não tem o propósito, né, de ser uma redação do Enem, não houve essa proposta de intervenção. Porém, no momento em que eu vou produzir um texto de acordo com as regras estabelecidas pelo Enem, há essa necessidade de apresentar uma proposta de intervenção. Essas foram as referências utilizadas e um abraço a todos e todas.